Olá, me chamo Lívia Nonemacher e a partir de hoje estou com vocês nesta bancada cativa aqui no Programa Saúde, programa que está sempre trazendo o melhor de informações atualizadas. E para isso, contamos com os patrocínios: Oficina de Vacinas, Crianças e Adultos, Rua Uruguai 1328-3313, 6218. Também agradecemos o patrocínio da Vitai, Centro Clínico Integrado, Passo Fundo, fones 3622-2989 e 3622-2990. A Ortodentes também é nossa patrocinadora. São clínicas odontológicas e aqui a gente trabalha, fica no Passo Fundo Shopping, no térreo, sala 1. Fone 99215-9140. Agradecemos que estamos sempre bem apresentados com os looks da loja Next, que fica na Moron 1437, fica no centro de Passo Fundo. Fone 3313-5190. Também contamos com a produção sempre do Mano Escobar, que fica na Capitão Eleutério 639, fone 3311-3335. No dia de hoje vamos trazer pautas que falam sobre o ser humano, principalmente a sua saúde mental e física, mas trabalhado de uma forma transdisciplinar. Para isso, trouxemos hoje o Dr. Diego Cassol Dotza, neurocirurgião, que está à frente do Vitai, Centro Clínico Integrado. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. É sempre bom a gente conversar, né, e expandir as ideias aí da gente, melhorando a saúde da população. O propósito do programa é sempre trazer o que tem de novidades e principalmente o que vai melhorar o bem-estar global de todo o ser humano. E a clínica está trazendo essa ideia de transdisciplinaridade. O senhor pode explicar mais? Sim, a gente começou, né, vem sempre esses nomes multidisciplinar, intradisciplinar. Então, são adequações, né, mais da linguística quase, mas essa transdisciplinar, então, quer dizer, abrange, a gente trabalha em conjunto mesmo com as outras especialidades e outras áreas da saúde, né, fono, fisioterapia, lá psicólogos, psiquiatria. Então, estamos todos bem integrados, discutindo mesmo sobre cada paciente juntos, e essa parte, então, do transdisciplinar engloba não só essa questão de saúde, mas a saúde, digamos assim, toda social junto, religiosa, de dor. Então, é bem mais abrangente do que só aquela, né, o focar só na doença em questão. A gente consegue abranger tudo isso juntos. Fazendo um trabalho conjunto para olhar mesmo para todo o ser, para todo o seu organismo, né, doutor? Mas e como surgiu a ideia desta clínica dessa forma? Eu sempre, né, achei necessário ter mais pessoas trabalhando junto. Sempre tive essa necessidade. A gente consegue focar muito, né? Sempre fui apaixonado pela neurologia, neurocirurgia, que eu acabei fazendo especialidade. E é uma área que a gente acaba abrangendo o ser humano como um todo, porque nós temos, né, os neurônios estão por todo o corpo. E então fica, né, eu sempre achava difícil outras áreas de atuação para eu conseguir dar conta sozinho. Então, quando a gente começamos mais sozinho, minha esposa é neurologista, então já foi um pouco mais fácil. E aí foi conhecendo, meu irmão acabou fazendo neuropsicologia, então facilitou um pouquinho para mim. E aí, conhecendo aqui, conversando com pessoas, né, realmente que queriam engajadas nesse projeto, a gente conseguiu unir mais agora os psicólogos, psiquiatras, é o nosso foco maior agora juntos. Estou sabendo que muitas pessoas já estão tendo grandes ganhos com essa análise global que vocês estão concedendo aos clientes, né? E também existe uma máquina que faz um tratamento diferenciado nas pessoas. Que máquina é essa, doutor? Eu tenho aprofundado, sempre fui mais apaixonado pela área que a gente chama de neurocirurgia funcional. Tratamento de dor, da doença de Parkinson, que é o mais comum, aquela cirurgia, né, que todo mundo ouve falar. E tem esse aparelho que é chamado estimulação magnética transcraniana. É bem antiga, depois a gente aprofunda mais,
Mas agora com a modernidade dos aparelhos ficou melhor o tratamento. Então a gente consegue fazer uma estimulação magnética, né? É um aparelho que a gente encosta no córtex aqui na cabeça, e com isso a gente cria um potencial de ação neuronal. A gente pode estimular ou inibir o cérebro ali, a região que a gente quer, e principalmente o tratamento ali da depressão e da dor, que são, né, os principais tratamentos desse equipamento. E este equipamento é indolor? Porque as pessoas em casa devem estar pensando, nossa, como funciona? Como é essa máquina? É, isso mesmo, doutor. Não causa dor nenhuma. Ele, às vezes, pode dar uma contração da musculatura, porque ele estimula, então, dependendo da área que a gente vai estimular, pode, às vezes, contrair um pouquinho a parte do rosto, principalmente. Alguns sentem desconforto com isso, mas o que mais pode acontecer, às vezes, é um pouco de dor de cabeça, sono, e na área onde a gente aplica, às vezes, uma sensação estranha ali na hora do toque, mas que dura pouco tempo e melhora. Fora isso, é praticamente indolor, né? Não causa, mas praticamente sem sintomas algum. Eu tenho certeza que você ficou intrigado com o que a gente está conversando hoje. Vamos pedir um intervalo. Na volta, a gente continua com o Dr. Diego. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Bom, estamos de volta com o programa Saúde aqui na sua TV Passo Fundo, hoje recebendo o Dr. Diego Dotza, e neste momento já está conosco a doutora Adriana Schreiner da Fonseca, psicóloga que faz parte do trabalho na Vitae, né? Tudo bem, doutora? Tudo bem, Lívia, é uma satisfação estar aqui no teu programa Saúde, para falarmos um pouquinho sobre a clínica, sobre o trabalho que é executado lá, sobre essa equipe maravilhosa que o Dr. Diego conseguiu reunir. São profissionais incríveis, são seres humanos incríveis, e é um orgulho fazer parte da equipe e poder estar aqui falando sobre tudo isso. Nós que agradecemos. Pois eu estava falando com o doutor anteriormente, no primeiro bloco, sobre a questão transdisciplinar, que é até um termo que todo momento troca para abranger mais especialistas dentro da área médica, né? Eu falando como leiga. Como é uma psicóloga estar dentro dessa clínica? Como é o teu trabalho
como você se vê neste momento com essa equipe? Bom, o trabalho transdisciplinar, hoje, acredito ser necessário para que o paciente tenha uma avaliação no seu total. Do contrário, ficaria uma avaliação específica ou do médico, ou do psicólogo, ou do nutricionista, ou do fonoaudiólogo. Então, assim, esse trabalho começou há muito tempo, eu já desenvolvia ele em outra clínica, mas era de cirurgia plástica. E o Dr. Diego propôs um trabalho diferenciado. Por que diferenciado? Cada paciente tem uma avaliação individual e essa avaliação depois é discutida em equipe. Então, todos que fazem parte da equipe têm total clareza sobre o que está acontecendo com o paciente, né? E essas discussões são imprescindíveis para que esse tratamento, como eu falei anteriormente, seja global, né? Ou seja, não fica nenhum ponto sem ser avaliado. Essa é a diferença do transdisciplinar para apenas um trabalho que vai lá e vai ser uma avaliação individualizada. Fiquei sabendo nos bastidores que você participa, inclusive, das cirurgias com o Dr. Diego. É isso aí. A gente começou, na verdade, com a cirurgia. Ela fazia esse trabalho na outra equipe, eu fui lá e roubei ela. Trouxe, doutor. Exato. Eu estava saindo lá, né? Deixaram uma brecha, eu aproveitei. E então a gente começou isso nas cirurgias. Ela faz o pré-operatório junto, entra em contato com os pacientes. Depois, na cirurgia, ela já está lá também na indução anestésica para conversar com os pacientes, mantém o contato durante toda a cirurgia com as famílias e depois segue também mais um período acompanhando os pacientes, né? Fantástico. E aí, então, a gente englobou, né? A Adri foi a primeira aí que começamos a trabalhar juntos. Que eu digo, a gente conhece pessoas fantásticas aqui, ainda bem que eu consegui, né? Todos fomos atraindo outros profissionais e a gente englobou agora para esse restante da equipe, desses outros trabalhos que a gente faz na clínica mesmo. Falamos também da máquina que faz o tratamento, mas muito brevemente no primeiro bloco. Tem idade para começar esse tratamento? Não, ela pode ser feito de praticamente do nascimento ali até, né, qualquer idade. O problema nas crianças com esse chamado TMS, que é a estimulação magnética transcraniana, é que a gente precisa que a pessoa fique bem parada. A gente vai colocar numa área específica do cérebro e tem que ficar bem focado ali. Se movimenta, acaba saindo e não tendo o efeito desejado. Não vai causar nenhum mal, só não vai ter o benefício. Então, em crianças, geralmente a gente faz a estimulação por corrente contínua. Aí é um outro aparelho também, que a gente coloca eletrodos e fica com uma cinta, uma faixa, né? A gente coloca uns gorros ali para ajudar a segurar o eletrodo no lugar. E aí a criança pode ficar se movimentando. E até em adultos que a gente faz, que quer que faça uma reabilitação cognitiva, fica fazendo algum trabalho, palavras cruzadas, e enquanto a gente faz a estimulação. E esses estímulos, hoje em dia, o que mais falamos são os problemas psicológicos da mente, depressão, toque e outros mais. A máquina trabalha? Trabalha. É com a Adriana. Vamos ouvir a nossa psicóloga, então. Por isso, a importância da equipe, tá? Então, assim, psicólogo, por exemplo, na clínica do Dr. Diego, estamos na frente de 3 equipes, né? Então, tem a equipe, digamos, que faz todo o trabalho da cirurgia, que foi isso que o doutor citou, que é o acolhimento desse paciente, o entender o motivo da cirurgia, como é que foi esse diagnóstico para ele, o que ele entendeu disso tudo, né? Quais são os medos deles, os anseios, as expectativas. Tudo isso é muito importante de estar claro para o paciente e para o grupo de apoio, que pode ser a família ou pode ser um responsável, né? No hospital também é importante esse apoio, porque o paciente ele está sabendo de todo o processo e ele está participando. O familiar fica do lado de fora sem saber o que está acontecendo. E nunca vão pensar coisas boas se uma cirurgia atrasa. Então, essa devolução, esse contato, o psicólogo fica como uma ponte entre o familiar que está lá fora esperando e o paciente. Então, tem a questão cirúrgica, tem o TMS, que é isso que tu está abordando agora, e ainda tem a equipe do Parkinson, né? Do TMS,
toda essa avaliação é feita por mim, pelo neuropsicólogo e pela psiquiatra. Então, nós colhemos dados. Na minha parte é feita toda uma entrevista para entender o histórico desse paciente, como que começou tudo isso, o contato com o profissional da saúde que acompanha ele, por exemplo, pode ser que venha um paciente que já esteja em tratamento psicológico ou psiquiátrico. Então nós entramos em contato com esses profissionais para entender esse histórico e a queixa desse paciente e o que também tem de expectativas com relação ao trabalho. Além de a gente reforçar o comprometimento. Porque como nós falamos, né, doutor, a máquina vai fazer a parte dela, mas eu preciso também da ajuda desse paciente fora a máquina. Então, esse auxílio comportamental a gente também faz. Óbvio, se tem já um profissional trabalhando, aí o contato é com esse profissional para que isso seja trabalhado. Sobre esse trabalho transdisciplinar, vamos falar mais um pouco no terceiro bloco, já já. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe intradisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Este primeiro programa nesse novo espaço aqui no Saúde já está dando bastante conversa aqui nos bastidores entre os especialistas, pois estávamos falando sobre alguns problemas que todas as famílias infelizmente estão enfrentando, que é a depressão. A Clínica Vitae e vocês com esse trabalho transdisciplinar estão conseguindo trabalhar este problema que é mais que mal do século? Nossa, e como foi importante, a gente, né, eu tenho visto isso, no início a gente começa sozinho, né, a gente falei no primeiro bloco, a gente foi conseguindo todo mundo aí, conquistando essa nova equipe, e agora eu vejo a diferença é muito grande. E uma coisa importante que a Adri falou é disso, o paciente muitas vezes vem encaminhado por outros colegas, não são pacientes às vezes da clínica, meus, né, ou de algum outro colega de lá. Então a gente faz toda essa devolução por o colega também, médico ou psicólogo que encaminha, ou né, de qualquer outra especialidade. A gente faz, né, o paciente não vai ficar na clínica, ele vai lá para realizar esse tratamento, recebe todo depois um laudo devolutivo. A gente faz essa conversa todos juntos para depois elaborar um laudo único entre todos para ele seguir o tratamento, né, com quem encaminhou primeiramente. Então isso é bem importante, né, a gente frisar.
Lívia, porque assim, ó, o psicólogo que acompanha esse paciente, ou o psiquiatra, ou às vezes ele está com outro médico de outra especialidade, ele já sabe o histórico, né? Então é importante essa devolutiva. Nós, quando iniciamos o trabalho, já ficou muito bem, assim, explicitado o protocolo de que iríamos receber esse paciente para potencializar esse tratamento que ele tem feito, né? Então, assim, potencializa o tratamento com o psicólogo ou com o psiquiatra ou a medicação apenas, né? E depois é dado essa devolução. Até para que esse profissional entenda o que foi trabalhado, como que esse paciente chegou e como que ele está sendo, digamos assim, devolvido. Até porque, assim, na parte dos protocolos, né? Cada tipo de doença tem um protocolo do aparelho que a gente tem que fazer. Então, eu faço essa parte, que tem que ser médica, né? Elaboro qual que vai ser o local de aplicação, a energia dele, todos esses parâmetros. Mas o restante, então, o aparelho em si vai fazer isso e o restante é a equipe que vai fazer essa devolutiva. Eu não sei tratar depressão, né? Então, a gente caminha, se eu pego um paciente mais complexo, vou encaminhar para um colega psiquiatra, né? Nós temos também alguns que a gente já trabalha junto, então eles que vão fazer o tratamento em si. Eu acabo manipulando o aparelho e toda a equipe desenvolve o restante junto. É o apoio global mesmo para o paciente e para a família, né, que está sempre ali junto. Mas e os casos de depressão aumentaram dentro da pandemia, com certeza, ou se agravaram? Vocês estão atendendo então esses casos e a máquina está sendo utilizada. Como estão sendo os resultados que vocês estão tendo? São excelentes, Lívia. Porque esse paciente, ele vem, como nós falamos, ele passa pela avaliação de toda a equipe. Então, nós temos todos os testes que são feitos, que são discutidos, né? Quinzenalmente nos reunimos para fazer essas discussões, para fazer essa devolução para a família, dependendo do momento do tratamento que ele está. Porque às vezes o Dr. Diego inicia o protocolo e esse paciente reage muito rápido. Então a gente já chama a família até para entender como que a família está vendo isso, né? O que está acontecendo, como que eles estão avaliando, dar essa devolução, ou às vezes tendo que chamar a família para pedir que eles auxiliem no tratamento. Porque às vezes o paciente não está dando, digamos assim, a devolução que a gente esperava, né? Ele não está se ajudando. Então essa cobrança é importante. E o grupo de apoio é imprescindível. Então, é essa troca que o Dr. Diego está comentando, né? Então, assim, a cada tempo do tratamento que o Dr. Diego estipula, nós fizemos todas essas avaliações e mostramos no final para a família. Já tiveram alguns casos que a gente encerrou o tratamento, então é devolvido para a família como esse paciente chegou, todos os, digamos assim, os avanços que ele teve durante o tratamento e como que ele está saindo do tratamento. Vemos então psicólogos, neurocirurgiões e começa a atender desde crianças, adolescentes até a parte geriátrica, né? O que essa parte da melhor idade, que eu chamo, está buscando com vocês? A gente falou em depressão, mas temos outros males na parte da neurocirurgia. O senhor poderia falar mais sobre, doutor? Uhum. O grande, né, público nessa parte mais idosa é a doença de Parkinson, que aí tem nos procurado. Aí, em relação à questão da cirurgia, também podemos usar o TMS para melhorar alguns sintomas e estamos tendo até, né, no último caso agora, bem bom, a resposta bem boa. E os casos que não respondem ou estão na janela terapêutica da cirurgia, aí então a gente programa a parte cirúrgica. E daí a estimulação, né, cerebral mesmo ali, que é o DBS, que é a estimulação cerebral profunda, o nome. Aí a gente faz a cirurgia para controle, o auxílio, né, da doença de Parkinson. Com certeza, em outros programas vamos falar bastante sobre o Parkinson, que temos muito, infelizmente, amigos que temos pais com esses problemas, né? E doutora, o Parkinson e a psicologia? Tudo a ver. Precisa de um apoio, porque ela é uma doença bem complexa, né? Tu fica refém do teu corpo, né? Não é só a questão do tremor, que muitas pessoas têm, acham que o Parkinson é só o tremor. Não.
Tem toda uma complexidade envolvendo, tem toda uma estrutura familiar que precisa ser trabalhada com esse paciente, modificação do ambiente. Então, não é uma doença, digamos assim, simples. Ela é muito complexa e ela é desafiadora para quem tem e para a família. Tu falou só uma questão da terceira idade. Eles buscam qualidade de vida, Lívia, e novas formas de lidar com a fase em que eles estão. Isso é o que a gente mais vê. Bom, hoje falamos sobre temas novos na forma de tratar doenças que já conhecemos e estamos, com certeza, através da clínica que vocês estão desempenhando esse papel tão importante, trazer o global e humanizar os atendimentos, olhando mesmo por completo a família e os seus clientes. O Saúde fica por aqui. Eu tenho que agradecer os nossos patrocinadores. Oficina de Vacinas, Crianças e Adultos, Rua Uruguai 1328, fone 3313-6218. Também Vitae Centro Clínico Integrado. Fica aqui em Passo Fundo. Anota aí, 3622-2989 ou 3622-2990. Ortodentes também está conosco. Fica no Passo Fundo Shopping, Loja 1, fone 99215-9140. Agradecemos à Loja Next pelo apoio e fica na Loja Mourão 1432, fone 3313-5190 e a produção sempre muito carinhosa do Mano Escobar, na Rua Capitão Eleutério 639, 3311-3335. Ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência e aos nossos queridos especialistas do saúde de hoje. Com certeza vocês voltarão com esses temas que não conseguimos ainda terminá-los, né? Vamos conversar mais e até a próxima semana. Até mais!